Capítulo 28 sobre o batismo e a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor são ordenanças de positiva e soberana instituição, nomeados pelo Senhor Jesus, o único legislador, para serem continuadas em sua igreja até o fim do mundo. Então, a gente conhece, sabe, já viveu, já viu o que é um batismo e o que é a ceia do Senhor. De repente, algo novo para nós aqui analisarmos é essa ideia de ordenança positiva e soberana. A gente precisa entender basicamente duas coisas em relação a leis de Deus. Existe a leis naturais que, por conta da própria pessoa e natureza de Deus, elas devem existir. Por conta da própria natureza do homem e da criação, elas devem existir. Então, são chamadas leis naturais. Então, no âmbito físico material, uma lei da gravidade é uma lei natural, por conta da própria propriedade da matéria, da necessidade, então, de existir fundamentos nesse universo todo e ele não cair e desmoronar. Precisa de a lei da gravidade. Então, é uma lei natural, vamos dizer assim, física. Tá certo? Outros preceitos existem de forma natural para o homem. Por exemplo, um preceito natural que Deus utiliza na sua palavra, mas ele procede de uma lei humana natural. Por exemplo, quando Deus fala descansar, tem um aspecto natural também. Tem um aspecto religioso, quando ele fala e santificou o sétimo dia, lá na criação. E isso deveria ser para o descanso do homem. Tem um aspecto religioso, mas tem um aspecto da lei, provindo da lei natural. Lei natural que o homem precisa de descanso. Ninguém é máquina. Se virar 24 horas por dia, ele vai morrer. E mesmo descansos diários, em certos períodos, exigem descansos. Né? A gente tem ciclos na nossa vida. Então tem um ciclo de descanso diário. Nós precisamos de um ciclo de descanso semanal, cientificamente já detectado, ciclo de descanso semanal e outros ciclos de descanso, de períodos, anual e etc. Então, é baseado na lei natural, o Senhor institui o descanso. E agregado a isso, ele fala da lei, de uma lei natural também. Outra coisa que é natural, o homem cultuar seu Deus. Isso é natural, da natureza, parte da natureza de Deus. A própria definição de Deus exige que ele seja adorado. Se há um Deus, então, é uma lei natural que ele seja adorado. Não precisava, entre aspas, escrever adore ao Senhor. Isso está até na mente das pessoas. Então é uma lei natural, por causa da própria existência de Deus. Adorar a Deus. Certo? Agora, o que são leis, vamos dizer aqui agora, ordenanças positivas? São aquilo que são mais específicos, especiais e que ultrapassa a mera lei natural, obrigações de visão natural. Então, o batismo precisou ser recomendado porque não há nada, simplesmente na lei natural do homem ou na própria existência de Deus, que fale e claramente mostre. É preciso que a pessoa seja batizada ou tome uma ceia diariamente. Então, esse tipo de lei, que elas são mais claras e mais objetivas, inclui muito leis cerimoniais do Antigo Testamento, leis cerimoniais que acontecem no Novo Testamento, e uma série de outras coisas, de outros elementos. Então, elas são chamadas as leis positivas. Tá certo? Então, é basicamente isso que ele quer dizer com leis positivas aqui. São as leis, os mandamentos que são bem mais aclarados e que elas ultrapassam um pouco a própria obviedade da exigência, da natureza das coisas. Tá certo? Então, o batismo e a ceia para o Novo Testamento tem essa característica.
tá certo? Então elas foram nomeadas pelo Senhor Jesus, foi Jesus que falou, entendeu? Que é preciso ir por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E foi o Senhor Jesus que instituiu a ceia também. Partiu o pão, tomou o cálice. Jesus, que é o legislador da igreja, então ele tem autoridade para falar e instituir essas ordenanças. Só o Senhor, tá bom? Vamos aqui, tem 2. Essas santas ordenanças devem ser administradas somente por aqueles que são qualificados e para isso chamados, de acordo com o comissionamento de Cristo. Então aqui dá uma ideia de quem administra, quem é que vai gerenciar, vamos dizer assim, o batismo e a ceia. A ideia é que elas sejam geridas pela liderança da igreja, por aqueles que são chamados, pelos presbíteros, pastores, chamados para esse ofício, de modo regular, estão entendendo? De modo normal, quem vai fazer isso são aqueles comissionados para isso. Ora, se o Senhor chamou alguns para serem liderança, para serem presbíteros, para serem diáconos, para dirigir a igreja do Senhor, qual a função deles? Ora, é tomar conta e exercer as atividades principais do culto, incluindo essas atividades são cruciais, que é o batismo e a ceia. Senão você esvazia também. Para quem vai servir o pastor? Função principal do pastor, dos presbíteros, da liderança da igreja é o quê? É pregar, ensinar e ministrar o batismo, ministrar a ceia do Senhor. O que a gente vê em igrejas modernas é que hoje qualquer pessoa está batizando. Há um modismo, até de repente para incentivar as pessoas a evangelizar, um modismo em algumas igrejas de que aquele que é convertido, aquele que veio a Cristo, quem o trouxe à igreja irá o batizar. E eu já vi batismos desse tipo. O pastor fica de longe e num batistério sobe a pessoa e aquele que a discipulou, entre aspas, né? Aí essa pessoa faz batismo. Depois sobe a pessoa, outra pessoa e outro que veio à igreja por meio dela. Então, isso simplesmente é assim. É claro que não, se você olhar na Bíblia, não tem uma clareza assim, somente, unicamente, exclusivamente o pastor vai batizar, etc. Mas é encaixando as pecinhas, meus irmãos. A gente tem bom senso. Se a igreja, se Deus deu liderança, oficiais, que são escolhidos com critério, só olhar 1 Timóteo e Tito, com critério rígido, averiguados pela igreja, para servirem, para trabalhar na igreja como oficiais. E aí depois qualquer outra pessoa vai e faz o serviço dele, você está desaguando a necessidade, desses oficiais. E você está colocando pessoas que não passaram pelo mesmo crivo, pela mesma avaliação, pelo mesmo preparo para fazer as coisas corretamente. E aí é muito comum essas pessoas fazerem coisas erradas, às vezes não serem boas referências, e no fim das contas a nossa bela invenção, de novo, humana, cai por água abaixo. E dá problema. E lá na frente, pode não dar um dia, pode não dar um mês, pode não dar um ano, mas daqui a pouquinho vai dar problema. E às vezes problema muito, muito sério. Eu não digo, vamos ser radical nunca. A igreja tem 50 anos. Numa eventualidade, numa dificuldade, de repente precisou de ser algo diferente. Ok? Mas não, a gente releva pela eventualidade das coisas. Porque também a gente tem que entender que essas organizações são para as coisas, né? A Bíblia mostra e orienta para a igreja agir certinho, redondinho. Quando as coisas estão um pouco bagunçadas e já tem alguns problemas, é clamar a misericórdia de Deus e às vezes, diante de algumas circunstâncias, a gente agir, não é isso? Conforme a necessidade, clamando a Deus até misericórdia, etc.
Por exemplo, antes de ser formalmente consagrado, eu já ministrava a ceia do Senhor na igreja. E eu clamava e orava. Gente, como igreja, eu falei, cheguei a externar para a igreja, a gente clamar misericórdia. Mas era uma situação atípica, porque não tinha ninguém consagrado na igreja, não tinha nenhum pastor, nenhum oficial ordenado ainda. Então não tinha quem fizesse. E também a nossa peculiaridade, né? A gente também não tinha igrejas, vamos dizer assim, parceiras, confiáveis, ou chamar outro pastor de lá para cá. Então também não tinha. A gente foi um caso meio não, bem difícil, bem atípico, bem fora de como deve ser, assim, um nascimento e um crescimento de uma igreja mais saudável. A gente cresceu sozinho aí, nasceu sozinho. A parceria que eu tenho com alguns pastores, tenho confiança, todo mundo longe. Enfim. Então, aí faz-se o quê? Clama-se misericórdia de Deus. E em caso de exceção, faz-se. Mas a regra não é essa. E tendo condições, não se faz o errado, só porque quer negligenciar e banalizar, né? Ou desfazer-se, né? Das responsabilidades aí mais específicas. Tá certo? Vamos parar por aqui, só essa introdução. Próxima aula, batismo. E a gente já inicia, se for possível, ceia também.